Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de irmos para um livro novo nesse canal. Vamos ler 1 Coríntios 1, 2, 3 e 4. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, segundo o testemunho de Cristo, que foi confirmado entre vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Divisões na igreja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há desavenças entre vocês. Com isso, quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos
para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Dessa mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 3. Sobre as divisões na igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos do meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito,
e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 4. Apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos.
Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quem é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eita glória! E assim finalizamos mais uma leitura nesse canal, minha gente. Começando aí essa carta à igreja de Corintos, né? E ela foi escrita aí no momento que Paulo estava em Éfeso, né? Na cidade de Éfeso, construindo a igreja ali. E Corinto ficava bem de frente, né? Uma cidade de frente com a outra, né? Separada apenas pelo mar Egeu ali entre elas. E é interessante, né, que na leitura aqui da carta a gente já vê falando sobre Apolo, né? Então, assim, é interessante como a nossa leitura, como é a programação da leitura, né, que o próprio aplicativo coloca ali, porque no episódio anterior a gente ouviu falar sobre Apolo, quem que foi, né, Apolo, Apolo mesmo falando que queria ir para, né, a região de Acaia, né? E Acaia, gente, é um estado, né, ali que tem Coríntios, né, a cidade de Corinto, né, na verdade, como sendo quase uma capital, uma sede ali, né, de Acaia. Então a gente termina mostrando ali, né, o mover desse apóstolo, né, chamado Apolo, e ele querendo ir para lá, e a gente aqui já começa vendo ali, né, uma das coisas que essa carta trata da divisão da igreja, né, falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né, e essa carta, né, mais uma vez aí a gente vê coisas assim que Paulo coloca, né, trazendo ali um direcionamento, uma orientação para a igreja primitiva, né, e que ela está direcionada, né, para o pessoal de Corinto, né, um problema que eles estavam enfrentando, como a gente já viu em algumas outras cartas, mas que é mais recente do que o Jornal de Amanhã, né, que são problemas que a gente enfrenta, né, e que sempre enfrentamos, né, até quando a gente vai ver ali divisões que existem na igreja, né? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou até da Católica. Quando você vai ver, né, é mais ou menos o que as pessoas estavam enfrentando, né, naquela época ali, já com essa a divisão da igreja. Qual que foi, vamos dizer assim, a divisão primitiva? É um falar que ele era de Apolo, o outro falar que ele era de Paulo, o outro falar que ele era de Pedro e por aí vai. Exatamente. E nesse momento, né, Paulo já tinha ficado ali 18 meses nessa cidade, construindo ali essa igreja, né? E depois dá a entender aqui, até mesmo pela explicação, que ele recebeu uma carta, né, falando desses problemas que o Jason acabou de citar. Então, por isso que ele vai e escreve essa outra para poder posicionar, vamos pontuar melhor aí sobre o que está acontecendo, né? E quem escreve essa carta, gente, é Sostênes. Então, ele até começa a carta, né? Igual também o Gessi sempre comenta quando vamos ler as cartas de Paulo, que ele tem bem a estrutura de carta, né? O início ali, dando essa saudação, falando quem está escrevendo, né? E ele até fala, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes. Só que aqui, esse Sostênes, né? Parece que é tipo um secretário ali de Paulo que estava caminhando junto com ele ali em Éfeso e ele que foi escrevendo, só que Paulo foi ditando, tá? Então por isso que a carta continua sendo de Paulo
porém era outra pessoa que estava escrevendo, até porque Paulo já tinha uma idade um tanto avançada, tá? E depois a gente começa ali com o primeiro tópico ali de Paulo, né, falando sobre ação de graças. E, gente, esse também é um formato que ele usa bastante. Antes mesmo dele advertir algo ali com a igreja que ele vai estar falando, né? Ele dá uma saudação e relembra também o que Deus já fez no meio deles, né? Então, isso que é bacana. Antes mesmo de você criticar alguém, traz à memória o poderio espiritual, vamos dizer assim, né? Que aquela pessoa já tem, né? Então ali ele fala, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam o que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, né? Isso está entre o versículo 6 e 7, mostrando assim, olha, não está faltando nada, vocês já estão cheios do Espírito Santo, já está mostrando a superioridade que eles têm, sabe? E depois ele vem falando sobre a divisão na igreja, que basicamente é sobre isso que se concentrou toda a nossa leitura desses 4 capítulos, né? Porque aqui começou a ter o que o Gesso até comentou no início. Um falava que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e outros até que fala eu sou de Cristo, né? E só um parênteses, quando fala eu sou de Cefas, Cefas é o mesmo nome também para Pedro, tá, gente? Então, quando fala eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E isso daí, né, quando a pessoa fica falando eu sou de fulano, eu sou de ciclano, é como se fosse assim, foi por meio dessa pessoa que eu ouvi falar sobre Cristo e me converti. Seria mais ou menos isso para os nossos dias de hoje, tá? Então, aqui, quando ele falava sobre essas vertentes, não é que um pregava uma coisa, o outro pregava outro, como se fosse deuses, sabe? Não tem nada a ver com isso. Seria mais essa parte, eu gosto mais de fulano, então eu sigo mais ciclano, sabe? Então, aqui tava tendo essas divisões, né? E aqui Paulo estava advertindo. E provavelmente quando ele adverte sobre uma divisão na igreja, realmente assim, aparenta que estava vendo grupinhos, né? Então, tipo, como a senhora falou, não é que a mensagem era diferente. No entanto, eles se embasavam, né, no evangelho entregue por Pedro. Então tinha o grupinho de Pedro e eles estavam tipo assim, ó, só aqui nessa casa ou nesse horário vai ter a pregação, ou vai ter, enfim, só do pessoal que foi convertido ou que está, né, seguindo ali a conversão de Pedro, da mesma forma de Apolo, da mesma forma de Paulo. Então, o que aparenta, né, realmente é que estava tendo uma divisão assim, no corpo, né, no grupo ali, cada um se dividindo, tendo grupos específicos. E é legal até que ele pega e pontua muito bem, né? Acaso Cristo está dividido? Que é o versículo 13. Paulo foi crucificado em favor de vocês, mostrando que Cristo, né? Ele não está dividido. E o que todos ali pregam é sobre Cristo. Então, logo, não tem que ter essa divisão. E quando ele questiona também, Paulo foi crucificado em favor de vocês, é tipo assim, por que vocês estão querendo me seguir? Não é me seguir, eu só sou usado pelo Senhor, né? Você precisa ser de Cristo, né? Isso sim. E uns falavam até que foi batizado por ele. E aí Paulo também adverte, olha, eu não fui chamado para batizar ninguém, eu só batizei Crispo, Gaio e ali da casa de Estéfanas. Só não me lembro de ter batizado mais ninguém, porque até mesmo esse não é meu ministério, né? E é legal de ver porque já desde lá das igrejas primitivas já tinha essa parte, né? Olha, eu sou para batizar, outro eu sou para evangelizar, eu sou para fazer ministérios, né? Para evangelização. Então a gente já vê isso desde lá de trás. Então, quando você vê uma pessoa, né? E você vai e pede para ela, ora por mim, né? Intercede por mim, né? E a pessoa meio que fica sem jeito. Tá tudo bem, gente. Não é que aquela pessoa, ela tá te menosprezando ou coisa do tipo. Às vezes ela não tem esse dom espiritual, às vezes esse não é o chamado dela, às vezes o chamado dela é só para servir ali na igreja. Mas todo mundo pode interceder por outro, pode orar por outra pessoa? Pode. Mas às vezes aquela pessoa não se sente confortável para fazer aquilo, tá? Então é preciso a gente ter esse discernimento também
Igual aqui Paulo estava trazendo esse discernimento para as pessoas. Olha, vocês podem me pedir para batizar, mas eu não sou para batizar, né? O meu ministério aqui é outro, né? E até uma das coisas que ele fala é: vocês, né, ali no versículo 13, foram vocês batizados em nome de Paulo, né? Então, tipo assim, tem esses dois lados, né? Batizado por Paulo e em nome de Paulo. Ele fala: vocês são batizados em nome de Jesus Cristo. É só esse o nome. É o único nome na qual vocês têm que ser batizados. Vocês não são batizados em nome de Paulo para poder estar seguindo Paulo ou seguindo as diretrizes de Paulo. Não. O único, né, que existe ali, até quando ele fala assim, Paulo foi crucificado em favor de vocês, é tipo pergunta gerando tipo assim, eu não sou nada, gente, por que vocês estão colocando eu tipo num pedestal, né? Vocês não são batizados em meu nome, eu não morri, não fui crucificado em favor de vocês, por que vocês estão querendo, né, criando aí, nós somos de Paulo, da mesma forma que Apolo e Pedro também não faziam essas coisas, né? Mas ali Paulo traz ele como um exemplo, né? Mostrando tipo assim, não é você aceita Paulo como seu salvador? Não, então era Cristo, então só tem esse, né? Então trazendo essa reflexão para eles. Por que que agora vocês estão dividindo? Se é somente um Senhor, né, para com todos, né? E só recordando também, gente, o batizar nas águas, vamos dizer assim, qualquer um que já aceitou Cristo, que tem esse caminhar, pode batizar nas águas, porque ele vai fazer a pessoa, né, crer e se arrepender dos pecados e reconhecer que Cristo é o teu caminho. Então, não é aquela pessoa que está te fazendo mergulhar nas águas que é alguma coisa, mas sim o que você afirma ser a partir do momento que você volta das águas. Seria meio que isso, tá? Então, é só para trazer um entendimento aí. E depois Paulo finaliza esse primeiro capítulo, né, falando sobre Cristo, sabedoria e poder de Deus. E aqui é legal também que ele coloca a parte nossa de sabedoria, que muitas das vezes a nossa sabedoria, né, ou até mesmo o nosso achar que somos sábios, nos enche pelo ego e pelo orgulho, achando que somos alguma coisa, ou até mesmo, né, a pessoa que recebeu o Espírito Santo começa a deixar o orgulho e até mesmo o ego sobressair sobre isso. E aqui Paulo estava dando esse chacoalhão de, peraí, vamos se recordar de quem éramos antes mesmo de tudo isso acontecer, né? Que ele fala lá no versículo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Era assim, a gente não era nada, né? Trazendo um parênteses ali, seria assim, nós não éramos nada, seríamos insignificantes. Então, se você já está se achando sábio, peraí, se lembre que quem te deu essa sabedoria foi o Espírito Santo, né? Por meio de Deus. Então, aqui ele estava trazendo essa advertência ali e mostrando também que Deus gosta de constranger a lógica do mundo, usando quem é fraco para ser forte, vamos dizer assim. E isso quebra o forte, achando que ele era o bambambam, bam, bam, e de repente vem um fraco ali e sai melhor do que ele, né? Usando uma pessoa normal, comum ali para fazer um grande ministério, né? Então mostrando também que as coisas vêm de Deus, né? E se Deus deseja, Ele te capacita e Ele te faz crescer, né? Não vem sobre nós, né? Não é sobre a nossa sabedoria humana, né? Ele até coloca lá no versículo 21, né? Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E essa loucura da pregação, gente, é aquele crer sem nem mesmo você ver, sabe? É a fé que você vai ser tocado ali naquele momento. Então, é mostrar de novo que a sabedoria e o poder são de Deus, não é da pessoa. E também aqui trazendo esse conhecimento também de mostrar, olha, não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo, não é ninguém que traz uma sabedoria para vocês ou que converte vocês. É o Espírito Santo, né? É Deus que faz isso.
E daí nós fomos para o capítulo 2, que é uma continuação. Ele está na mesma pegada, né, dessa parte de sabedoria. E o que que o capítulo 2 ali mostra, gente? É que um problema, né, quando você lê todo ali, você analisa o contexto que Paulo escreve esse capítulo 2, mostra que os novos convertidos ali de Corinto estavam buscando uma sabedoria humana, estavam buscando ler livros, estavam buscando ser eloquentes, sabe? Querendo ter uma oratória muito bonita na hora da pregação, falar de forma difícil, sabe? Usar palavras complicadas, mostrando um nível de sabedoria, mostrando assim, olha, eu sei das coisas, né? Então, pela voz, pelo jeito, tudo. E era isso que as pessoas, né? Os líderes, vamos dizer assim, das igrejas primitivas ali em Corinto, estavam buscando. Então, Paulo usa, né, ele como exemplo. Ele fala assim: olha, irmãos, lembra quando eu estive entre vocês? Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, né? Então assim, ele mostra que qual que é a conduta certa de quando você vai proclamar, quando você vai levar o evangelho. É você ir, tipo assim, na pureza, gente. Você ir, ele até coloca ali no 3, né? É você ir com fraqueza, temor e com muito tremor, né? Que você vai falar a palavra de Deus, tendo na sua consciência que a única coisa que você sabe diferente da outra pessoa é que você sabe sobre Jesus Cristo. E é isso. Não falar com palavras difíceis, né, buscando ali ter uma oratória, usando assim argumentos tal muito complicados, porque isso é uma busca por uma sabedoria humana, uma busca por uma sabedoria carnal, e você vai estar sempre buscando pregar a palavra pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio dom, e isso acaba trazendo também uma busca pelo seu próprio, né, reconhecimento de tipo, é porque eu li 10 livros, então esses livros me ajudaram, por isso que eu falo de forma, né, mais complexa, tal. Então, tipo assim, se só está complicando o negócio, né? Algo que tem que ser, na verdade, é simplificado, né? Então, é legal como Paulo coloca ali como exemplo, né? Tipo assim, vocês estão se perdendo, né, na busca de vocês. E ali depois ele entra, né, no tópico ali que a carta aqui, né, coloca como tópico a sabedoria procedente do Espírito, né? E ele traz ali, né? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, né? Ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Então ele fala, tipo assim, nós podemos falar sim sobre uma sabedoria celestial, né? Mas já com aqueles que têm mais maturidade, quando sentar numa mesa que já tem pessoas, né, mais ali conhecedoras da palavra, com pessoas, vamos dizer assim, com já um caminhar mais longo, que já leram a Bíblia, que já... Aí sim, tá tudo bem. Agora, com uma pessoa, né, que você tá levando o evangelho, uma pessoa ali que, né, você quer falar de uma forma toda bonita, toda diferenciada, para mostrar o que para ele, né? Então, assim que ele também defende, né? E é interessante, gente, de forma assim, bem resumida desse capítulo 2, Paulo não tá advertindo que você não tem que buscar uma sabedoria, né? Uma sabedoria mundana, vamos dizer assim. Se você é uma pessoa que quer ler livros, né, quer buscar mais, enfim, tipo assim, fique à vontade. Mas o que ele coloca é sobre o evangelho, né? A gente está o foco aqui do capítulo 2 é falar sobre entregar o evangelho, né? Então assim, se você vai evangelizar alguém, busque se reduzir ao nada, busque ser o mais, né, simples possível. Não queira mostrar o seu entendimento, sua inteligência humana para outra pessoa, para que aquilo impressione ela. O evangelho não é através de sua impressão, né, humana, mas sim sobre o básico, sobre falar somente de Jesus Cristo e o que ele já fez, né, por nós. A graça que temos, o amor que temos é através do que ele já fez, não precisa, né, nada além disso. Agora, se você também quer buscar uma sabedoria celestial, né, uma sabedoria espiritual, busque isso também. Mas isso, quando você tiver uma,
discuta e converse numa mesa com pessoas que já têm essa mesma maturidade. Não vem com uma pessoa que está recém-convertida querer mostrar toda a sua sabedoria celestial ali, falar assim, mas em Mateus fala isso, no começo ali em Gênesis fala isso, 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 mostrando que você tem uma bagagem, né, espiritual muito grande para uma pessoa que está recém-convertida. O que realmente você está buscando com isso? Qual realmente é o desejo do seu coração em mostrar toda essa sua sabedoria, tanto a sabedoria espiritual como a sabedoria mundana, né? E aqui ele adverte para as pessoas ali, né? Principalmente, vamos dizer assim, os pregadores, né? De Corinto, tipo assim, busque primeiro, acima de todas as coisas, a sabedoria celestial. E depois, se você quiser agregar conhecimento, né, lendo livros, sendo, enfim, buscando outras coisas para ter uma sabedoria mundana, tudo bem. Mas se você quer, né, é quase aqui o que ele coloca, né, ter a sabedoria espiritual é quase como você ser um louco em meio ao mundo, porque como a senhora explicou, a sabedoria de Deus, ela vai na contramão do que é a sabedoria, né, do mundo atualmente e daquela época. Exatamente. E ele até continua nessa mesma explicação, né, no capítulo 3 falando sobre as divisões na igreja. E ele até fala: olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, né? Eu tive que falar com vocês como carnais, ou até mesmo como crianças em Cristo. Por quê, gente? Também quando a gente fala muito de forma espiritual com quem ainda é um bebê, né, na evangelização, a gente causa um distanciamento, né? E a evangelização não é isso. Você precisa aproximar, mostrar que o reino dos céus está próximo para aquela pessoa, para que ela se sinta em casa. Seria assim, né? Chegue na minha casa, né? Goste de ficar aqui. Agora, quando você mostra que você é uma pessoa simples e o lugar onde você está entrando é muito chique, às vezes você fica assim, né, até sem jeito. E isso acaba abrindo um abismo e aquela pessoa que está começando pode se distanciar. E aqui, já nesse capítulo 3, Paulo já dá uma advertência, não como fazendo um distanciamento ou se colocando para que aquela pessoa sinta-se próximo. Aqui ele está se posicionando dessa forma como uma forma de crítica àquela igreja, porque aquela igreja já estava num caminhar já há um tempo, eles já eram maiores espirituais, vamos colocar assim, só que eles estavam agindo como uma criança em Cristo. Então é preciso que a gente entenda, não é que ele está querendo só falar para não se parecer tão soberbo, não, ele estava tendo que se diminuir e falar como alguém estava começando a caminhar. E ele fala: olha, essas atitudes que vocês estão tendo, isso aí é atitude carnal de uma criança. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Apolo. É tipo assim, gente, para com isso, vocês já estão evoluídos espiritualmente. Olha esse caminhar, eu fiquei, vamos dizer assim, 18 meses com vocês. Isso daqui podia ser aceito lá no início, quando vocês ainda não entendiam. Agora vocês já são grandes espiritualmente. O que vocês estão querendo, né? Que nem ele até coloca assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Coloca lá no versículo 5. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. That's it, é só isso, nós somos servos. Nós entregamos a palavra e foi por meio de nós que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Então ali seria assim, depois ele até fala, né? Paulo plantou, Apolo regou, seria assim. Aqui nesse ministério vai vir várias pessoas, né? Eu vou estar aqui plantando. Esse é meu ministério. Esse é o meu chamado que Deus deu para mim, de vir plantando. Outra pessoa tem o chamado de vir regando, fazendo a manutenção. Só que é Deus, né? E ele até coloca ali no versículo 7, né? Mas somente Deus é que dá o crescimento. De modo que nem quem planta, nem quem regue são coisa alguma, só são ali instrumentos do Senhor. E ele estava até posicionando quem
era ali aquela igreja, né? Ele fala no versículo 9: nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E o que quer dizer isso, né? Lavoura e edifício de Deus. Seria assim como o produto de Deus, né? A obra-prima de Deus que Deus quer cuidar. E, gente, dentro do ministério de Deus existe vários dons, tá? Ele até coloca aqui na explicação que fala: existe uma variedade de dons e habilidades. Não existe uma estrela ali, né, nessa tarefa. Não existe um principal. Nossa, Paulo entre todos é o melhor. Não existe isso, porque Paulo sem Apolo não ia dar certo. Paulo só iria ficar plantando ali e quem iria regar? Quem iria fazer a manutenção, sabe? Então, dentro da comunidade, né, dentro de uma igreja, é preciso o trabalho de cada um. Então, assim, trazendo para os nossos dias de hoje, o pastor não é o maioral. Ele pode estar ali em cima do púlpito, tudo pregando. Só que se não tiver a equipe evangelizando, se não tiver as pessoas servindo ali na igreja, a igreja dele não consegue ser nada. Então é isso também que Paulo está dando esse chacoalhão para nós, de mostrar assim, gente, dentro do reino de Deus não existe estrelismo, assim, principal, sabe? Eu tenho um dom de Deus ali e esse dom é melhor do que o seu. Não, cada dom é necessário, tá? E depois ele até vem falando, né, sobre ele estar lançando alicerce. Paulo estar lançando alicerce. E o alicerce que ele lança, gente, é Jesus Cristo. E depois ele fala assim, outros vêm construindo sobre ele, sobre a pessoa crer em Jesus Cristo, tá? E depois ele até fala, né, se alguém está construindo outro alicerce, esse alicerce está errado, porque não é um alicerce sólido. Então, Jesus é que nos fortifica, Jesus é que nos dá a base, tá? Então, isso que é preciso que nós entendamos, assim, dentro de uma trindade, né? Que nem a trindade é quem? É Deus, é Espírito Santo e é Jesus. Jesus, o alicerce, né? Espírito Santo vem fazendo a manutenção, porque sem o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, a gente não consegue ter muito discernimento. E quem ali, né, é que nos mantém e tudo mais é Deus, nosso Pai. Então, é bacana de ler a carta de Paulo e também nos trazer para os dias de hoje, porque, igual o Giz fala, né? A carta dele é mais recente do que o jornal de amanhã, né? Por mais que estava ali nas igrejas primitivas, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, parece que a gente ainda é uma igreja primitiva, né? Erramos, às vezes, em várias coisas. Esses erros, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, para nós, igual a gente já comentou aqui, tem esses erros também. Eu sou da católica, eu sou presbiteriana, eu sou apostólica, eu sou... Então não existe isso, você é de Cristo. Cristo é o alicerce da igreja, né? E depois ele até fala, né? Não se enganem, lá no versículo 18, já fechando esse capítulo 3. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então, se você está se achando muito sábio, peça a Deus que te dê a loucura espiritual, né? Então, parece que também em todos os capítulos ele traz isso pra gente, né? Olha, você precisa se tornar louco nesse mundo, né? Você não precisa ser o sabichão aí, porque essa sabedoria que você tá tendo agora não é a sabedoria que Deus admira. E por último, nós lemos ali o capítulo 4, né? Que vai ali nessa linha que a Sayuri estava explicando, né? Sobre a busca, né, das pessoas ali, do que os irmãos de Corinto, né, estavam querendo, né, gente? E é interessante da gente analisar o contexto aqui, porque assim, um problema, né, como a gente estava comentando sobre a sabedoria e tal, é que eles queriam mostrar, né,
que cada vez mais que você está mais sábio, você ocupava um cargo melhor. E você tinha ali, né, vamos dizer assim, Dentro do ministério. dentro do ministério, né, como a senhora falou, qual que é um que tem a estrelinha, que é melhor do que outros, porque tem um dom melhor, né? Então, dentro dessa linha de pensamento, que Paulo também vai para esse capítulo 4, mostrando assim, se você quer ser o maior de todos, seja o menor, né? Então, é interessante isso, porque muitas vezes a gente vê, né, pessoas se comportando assim, e muitas vezes a gente se comporta assim também. De tipo assim, eu já conheço a Bíblia, eu leio, então agora, né, eu já tô aqui num patamar alto, né? Eu já não tenho que ficar sofrendo com algumas coisas, enfim, porque eu já tô agora em um outro nível. E ali, né, Paulo até começa esse capítulo 4 mostrando, né, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, né? E é interessante que Paulo, gente, nas cartas, né, ele sempre vai usar umas palavras diferentes. Ele fala sobre mistérios de Deus, né, que as coisas de Deus realmente são mistérios, né? Você não consegue saber. Quando você acha que está sabendo, você está todo errado, né? Então é aquele você acha que está no caminho, né? Nossa, agora tô ali caminhando certinho. Cuidado, talvez você já está errando, né? Então, e fala sobre você ter esse crescimento espiritual, né? Então é ali que ele fala sobre você ser uma criança, né? Espiritualmente, você já ser um adulto, tal. E aqui, né? Uma das coisas que a gente não pode esquecer e ter muito assim ciência disso. As cartas, né, de Paulo geralmente era direcionado para pessoas que já estavam caminhando, né? Muitas vezes a gente quer usar ela para novos convertidos ou para entregar a palavra e realmente assim, o intuito maior dela é para nós, pessoas que já temos aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de caminhar, né, com Deus. Então aqui o que ele está trazendo, né, nesse capítulo 4 é tipo assim, se você acha que você, né, é o sabichão porque já tem ali, né, é um pastor ou porque você assumiu ali um ministério, alguma coisa, e por causa disso você acha que você tem que ter alguns privilégios, né? Você está totalmente errado. Seja, na verdade, o mais lixo, né? Seja ali o servo realmente. Seja. E essas as palavras que ele usa. Até tipo assim, indo direto lá pro versículo 13, ele coloca: quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Né? Então, quando eu falo essas palavras, é tipo, tá aqui realmente no capítulo 4, né? Porque o contexto que ele fala é tipo assim, olha, Estamos sendo menosprezados, né? ele coloca, olha, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada, né, na minha consciência me acuse, nem por isso justifica a mim mesmo. Então, tipo assim, não é porque, olha, eu implantei 100 igrejas, agora eu julgo sobre eu mesmo e falo, eu tenho, né, aqui, eu tenho um relacionamento com Deus aqui, ó, pertinho, então me tratem de forma diferente. E é isso que ele coloca, tipo assim, eu não sou capaz de julgar eu mesmo, ninguém deve ser capaz de julgar você mesmo, achando que você está no nível maior do que outros. E ninguém é capaz de julgar um ao outro também. Então ele traz essas reflexões e coloca ali, né, no versículo 6. No meio do versículo 6 ele coloca: assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, porque você, né, implantou 100 igrejas, porque você implantou 1.000 igrejas, porque você, né, tá fazendo alguma coisa, tipo assim, que você considera, você se julgando extraordinário, você agora se considera melhor do que alguma outra pessoa, né? E ali no versículo 8 até o versículo 13 é quando ele traz essa realidade assim de você ser abaixo, você buscar ser servo, né? Então ele fala, olha, vocês, né, já se tornaram ricos, né? Chegaram a ser reis, né? Então, tipo, tenha isso em visão, não fique querendo mostrar no mundo que você tem uma posição melhor. Pelo fato de vocês já, né, terem aceito Cristo, vocês já são ricos, né? E até ele coloca ali, versículo 11 ali, né? Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas.
Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, tipo assim, ele tá colocando, tipo assim, cara, olhe, né, veja como que é a vida, né, de um apóstolo. Vocês querem ser, tipo, grandiosos? Saibam que é isso, né, que você tem que suportar. É você, tipo, você não tem uma casa, você sofre, né, passa fome, passa sede, mas, tipo assim, é isso que é servir. Quando a gente a gente tem essa visão clara do que é uma vida cristã verdadeira, que você olha, né, pelas as cartas de Paulo, gente, você realmente busca, tipo assim, não é se humilhar, não é tipo assim, mostrar ser coitadinho. Porque Paulo, ele não coloca sendo coitadinho, mas ele mostra a realidade do que é servir de verdade a Deus. Não é você ter né, uma casa linda, maravilhosa. Se Deus te deu essas coisas e Ele quer te dar essas coisas, maravilha. Mas a vida até de uma pessoa que serve a Deus, assim, um missionário, ele está colocando aqui um missionário sofre muito mais, né? Então até ele coloca no 14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. O que realmente vocês estão buscando cada vez que vocês caminham, tenham comunhão com Cristo? Cada vez que vocês buscam crescer espiritualmente, vocês estão buscando reconhecimento humano, crescimento humano, né? Um reconhecimento de ser adulados, de serem reconhecidos? Porque Paulo está falando, tipo assim, não é isso. De fato, não vai ser isso que vai acontecer com vocês, né? E até no versículo 16 ele coloca: portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores, né? Vejam o que eu passo. Querem crescer em fé? Tipo, eu estou mostrando para vocês realmente o que talvez acontecerá com vocês. Não é uma lei, gente. Caminho com Deus, pronto, não terei mais dificuldades financeiras, não passarei mais fome. E Paulo está colocando isso. Quando você vai viver a vida cristã verdadeira, não, Deus não garante isso. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha, e está tudo bem. Quanto mais você buscar ali, né, viver para Cristo, talvez você não vai ter, né, o reconhecimento que você criou de expectativa em ter esse reconhecimento, né? E quanto mais você fala com pessoas que levam a palavra para diversas partes do mundo, quanto mais você conversa, né, com pessoas que fazem missões, você vê que a vida é complicada deles. Eles passam por perrengues, vamos dizer assim, né? E é esses realmente que talvez estão vivendo o maior propósito de Deus para a vida deles, né? Então, assim, busque realmente saber qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida e viva ele, independente do que você vai colher com aquilo, independente se você vai ter algum reconhecimento ou não. Viva o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Cada um tem um propósito, não é agora cada um não. Vamos agora todos sair, né, entregando, viajando, fazendo missões. Cara, cada um tem o seu propósito. Busque saber qual é o seu propósito, né? E nunca busque esse relacionamento comercial com Deus, de tipo assim, olha, Senhor, eu estou fazendo isso, agora por favor, né? Me recompensa aí, né? Pô, olha o tanto que eu fiz, né? Olha um tanto de criança que eu estou ajudando a cuidar aqui na igreja. Olha um tanto de pessoas que eu estou, sei lá, evangelizando, enfim. Agora, por favor, né? Não deixa eu sofrer aqui. Então, tipo assim, Deus sabe do coração de cada um, né? Como a gente até fala, Deus sabe a cruz que cada um carrega, né? Ele não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Então, tipo, né? Viva o propósito que Deus tem para sua vida. E para finalizar ali, né? Ele vai para o versículo 18 até fazendo ali mais um chacoalhão ali, né? Falando assim, olha, muito em breve, né? Pretendo ir visitar vocês, se o Senhor permitir, né? Acho legal como ele coloca isso. E ele coloca: então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? Então ele ainda fala assim, essas pessoas que estão falando de formas eloquentes, né? Até mostrando ali suas arrogâncias, né? Eu quero ver, né, o poder que eles têm também, porque Paulo, gente, tinha
o Espírito Santo, tipo assim, agia de forma também monstruosa através dele, né? A gente leu episódios anteriores aí que tiravam o próprio vestimento dele ali, O avental o dele, né? avental, e aquilo, né? O avental expulsava demônios, curava doentes, né? Então ele falou assim: eu quero ver as pessoas que estão falando, né, de forma bonita também, a obra deles, né? O reino de Deus não é só feito de palavras, né? De eu aceito, eu reconheço Jesus como Cristo. Até os demônios, né, reconhecem Jesus sendo Cristo. Mas e as obras, né? Então é isso que ele fala ali. E daí ele ainda termina falando, né? Quem é que vocês querem? Quando eu for visitar vocês, quem é que vocês querem ver, né? Um Paulo que vai a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então ele finaliza, né, o capítulo 4 mostrando aí, tipo quase realmente ali mostrando assim, quase como um pai, né? Vocês querem que eu vou com amor, né, ou com a chinelada em vocês, né? Que conduta vocês, né, querem que eu me aproxime de vocês na próxima visita minha, né, até vocês. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. Começamos essa outra carta de Paulo. No próximo episódio, vamos continuar essa leitura, né? Lendo 1 Coríntios 5 a 8. Então já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!